sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Fim de ano chegando e com ele a corrida para comprar os presentes de Natal. Muita gente aproveita a Black Friday para garantir aquele bom desconto, afinal as ofertas nessa época são convidativas, né? Mas é preciso atenção porque nem tudo é o que parece. Muitas propagandas induzem o consumidor ao erro. Vamos conversar com o diretor executivo do Procon Carioca, o Igor Costa, que vai dar dicas de cuidados que se tem que ter na hora de fazer as compras. Obrigada, Igor, pela sua participação aqui com a gente. Antes de começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. Cláudio comprou um jogo de lençóis pela internet na Black Friday que não foi entregue. A empresa informou que o preço estava errado, cancelou a compra e não deu reembolso. O contador não deixou barato. Acionou a justiça em busca de seus direitos de consumidor. Não tive outra escolha a não ser ir perante a justiça. Ingressei no juizado de pequenas causas, exigindo que eles cumprissem a oferta e me reembolsasse o valor pago a que eu teria direito. Por fim, eles fizeram um acordo, entraram em contato com a minha advogada e fizeram um acordo, me reembolsarem em dobro o valor pago, não cumpriram a oferta de me entregar o jogo de cama. Na época foi R$35, me devolveram R$70, mais R$1.000, como uma forma de amenizar a situação. Algumas lojas aumentam o preço e depois retomam ao valor regular como uma manobra para anunciar produtos e serviços como se fossem grandes ofertas. De acordo com os especialistas, guardar as propagandas das promoções com prints de tela e folhetos é uma boa opção para quem quer fazer alguma compra específica e não ser enganado. Outra trapaça que pode acontecer é o preço do produto ser reduzido, mas o custo do frete aumentar. Quando a única forma de pagamento aceita é Pix, que cai imediatamente para quem recebe, também é bom ficar atento. A Black Friday, que acontece sempre na última sexta-feira de novembro, inaugura o movimento mais aguardado pelo comércio, que são justamente as festas de fim de ano. E é nessa época também que aumentam os registros de reclamações, né? Sim, correto. É um período que as lojas utilizam, né, para liberar o estoque, né, para as vendas de Natal, e também é uma oportunidade para o consumidor estar antecipando essas compras ou buscando o melhor preço. Então, nesse período, com essa demanda aquecida, o número de reclamações ele sobe expressivamente e é muito importante que o consumidor adote determinadas práticas para evitar a incidência ou a ocorrência de algum tipo de fraude contra eles. No ano passado, entre 15 de novembro e 20 de dezembro, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor registrou 41% a mais de reclamações, um total de 9.246 queixas só nesse período. A média dos meses anteriores é em torno de 6.500 reclamações, muita diferença. Sim, com certeza. A gente pode observar que há um incremento no número de reclamações de quase 50%. A gente também hoje se depara, como dito aí, com diversas fraudes eletrônicas, né, de links ou de venda de produtos pelas redes sociais. Então, é muito importante o consumidor redobrar essa cautela, fazer uma pesquisa prévia da idoneidade da empresa que ele esteja comprando os produtos, para evitar qualquer tipo de contratempo nesse período e acabar estragando esse período de Black Friday e de final de ano. E quais são os problemas mais frequentes em relação à propaganda enganosa, oferta não cumprida, não entrega, ou então demora para a entrega do produto, que é tudo que o consumidor não quer, né? Assim, é importante que o consumidor fique atento, né? Primeiro, definir o que ele pretende comprar, essa adequação ao orçamento dele. Posteriormente, ele tem que observar o prazo de entrega e o custo do frete, até para não ficar frustrado esperando receber um produto em determinada data e ele acabar não acontecendo. E a gente também recomenda, hoje a gente tem diversas ferramentas e sites de busca e pesquisa de preço à disposição do consumidor, que o consumidor pode estar utilizando essas ferramentas para encontrar o melhor preço e evitar, assim, um deslocamento. E também é muito importante que o consumidor tenha uma atenção redobrada com links para compras e pagamento via Pix.
Muitas vezes você imagina que está comprando dentro de uma loja, dentro de um estabelecimento comercial, e quando vai fazer o Pix, ele está sendo realizado por uma pessoa física. Então, a gente recomenda que o consumidor tenha uma atenção dobrada, né, nesses aspectos. Bem, essas são algumas dicas para não cair nessas furadas. E você mencionou também muita gente, pequenos empreendedores, vendendo pelas redes sociais. Como é que as pessoas devem se proteger nesses casos? Da mesma forma, a gente tem uma lista, a gente está divulgando isso agora, amanhã, muito provavelmente, com os sites que nós não recomendamos. Mas, da mesma forma, a gente tem ferramentas dentro da internet, né, da rede social, que a gente tem como apurar a idoneidade desses estabelecimentos. Então, vale sempre a pena o consumidor, quando possível, fazer uma pesquisa sobre esse estabelecimento, saber se esse empreendedor teve algum tipo de reclamação, saber o prazo de entrega, buscar sempre a melhor informação para evitar qualquer tipo de aborrecimento. Isso é interessante porque muitas vezes as pessoas vão comprar e procuram reviews, né? Opiniões de quem já comprou e muitas vezes se esquecem de dar a própria opinião. Isso também é interessante. Sem dúvida. Hoje a gente tem diversas ferramentas, as empresas são altamente controladas, não só pelos órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas pelas próprias redes sociais. Então, é sempre importante fazer essa pesquisa, ainda que não nada muito aprofundado, mas que se resguarde, porque depois que se você faz uma compra com um comerciante, com um empresário que não é idôneo, você vai ter dificuldades na garantia, vai ter dificuldades na entrega do produto, vai ter dificuldades para receber esse dinheiro de volta, eventualmente. Então, a gente sempre recomenda essa cautela e que se busque o melhor fornecedor e a melhor empresa para comprar. Agora, Igor, vamos lá. Aquelas pessoas que caíram numa furada dessa, qual é a conduta? Olha, o Procon, o Procon Carioca, ele oferece um atendimento 24 horas, através do site da Prefeitura, /Procon Carioca, através do 1746, através também do consumidor.gov, onde o consumidor pode estar registrando essa reclamação. Por óbvio, uma vez que essa empresa, ainda que não tenha esses registros, a gente tem a obrigação, o poder, dever legal de diligenciar e procurar essas empresas para que o consumidor não fique na mão. Em casos extremos, nós eventualmente vamos oficiar a Delegacia do Consumidor para apurar essas condutas criminosas. Agora, Igor, vamos falar de trocas. Ao contrário do que muita gente pensa, as lojas elas não são obrigadas a efetuar trocas, salvo em caso de defeito no produto, ou então também quando a própria loja determina um prazo. Por exemplo, se põe ali na etiqueta, troca em 10 dias, a empresa está se obrigando a fazer a troca. Sim, correto. Isso é uma confusão muito comum do consumidor. O direito de arrependimento de 7 dias, ele se dá nas compras online, via telefone. Dentro dos estabelecimentos físicos não há essa obrigatoriedade do lojista, do empresário em efetuar essa troca, mas é uma prática comum aqui que diversos estabelecimentos realizem essa troca ou devolvam dinheiro em caso de arrependimento. Mas é muito importante o consumidor ficar atento a essa situação e perguntar na loja esse direito. E guardar sempre a nota fiscal e o cupom fiscal para, eventualmente, num caso de defeito, poder se ressarcir desse problema. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, a empresa ela pode definir as próprias regras. A empresa é uma mera liberalidade, não existe uma obrigação legal de ressarcimento ou de devolução do valor pago para compras nos estabelecimentos físicos. As compras pela internet e as compras realizadas por telefone, por exemplo, por lei, o lojista tem 7 dias para devolver caso o consumidor se arrependa da compra, o que a gente chama de direito de arrependimento, que não acontece nos estabelecimentos físicos. Isso é uma questão de liberalidade da loja. A loja pode definir um prazo de 3 dias, 7 dias, 1 mês e por aí vai. E nesse aspecto também é importante falar de produtos em promoção e liquidação, que via de regra são excluídos dessa possibilidade de devolução. Tá bom, Igor, daqui a pouco a gente continua conversando sobre isso então. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí.
Voltamos com o Câmara Rio Entrevista, hoje com o Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca, falando de compras de fim de ano, de Black Friday. Vamos ver algumas experiências das pessoas nas ruas. Da última vez eu comprei 3 televisões. Também pretendo comprar presentes também. Aproveitar o Black Friday antes do Natal, né? O Black Friday foi crescendo em termos de credibilidade. Não só o Black Friday, como também as próprias compras pela internet. Então eu já pedi meus filhos para comprarem para mim, que tinham mais segurança, eu tinha medo de usar a internet. E essa credibilidade do Black Friday está acontecendo agora, assim como a credibilidade da internet. Agora eu sou mais antigo, conforme te falei, prefiro manusear aquilo que eu estou comprando. Sempre compro. Sempre aproveito para comprar eletrônico, sempre tem alguma promoção legal e aí a gente acaba comprando. Eu comprei o celular do meu sobrinho agora na Black Friday. Eu sempre pesquiso antes de fazer compra, então nunca caí em nenhum golpe não, graças a Deus. Ô Igor, a Black Friday é um costume norte-americano, né? Acontece sempre depois do feriado de Dia de Ação de Graças, mas desde 2010, mais ou menos, esse movimento comercial, ele chegou por aqui, o número de adeptos aumenta a cada ano e a gente viu aí, as pessoas vão aos poucos se acostumando. Um senhor aí que comentou que no início ficava com medo, pedia ajuda dos filhos. Bom, realmente o Black Friday teve um período de adaptação aqui no Brasil. Durante um certo período foi muito criticado, mas os órgãos de defesa do consumidor atuaram de forma a coibir algumas irregularidades e hoje, ao que parece, é um momento do comércio que tem dado um bom retorno e tem vindo com preços competitivos que permitam ao consumidor fazer a melhor escolha. Aqui no Brasil, inclusive, foi carinhosamente apelidado de Black Fraud, né? O Procon, ele multa quem faz essas ofertas de supostas vantagens, né? Anunciam benefícios que, na verdade, não existem. Sim, esse acompanhamento ele é feito, né, ao longo do ano. A gente vem monitorando um certo número de produtos e certos estabelecimentos e, obviamente, a gente pega também a amostragem do número de reclamações para ver as empresas mais reclamadas, as fraudes que vêm mais acontecendo e vem fazendo esse monitoramento. E esse acompanhamento ele não se limita à pesquisa de preço apenas, ele também tem a ver com o pós-compra, para saber se o produto foi entregue, se teve algum vício, se ele foi devolvido, se foi cumprido o direito de arrependimento. Essas questões continuam mesmo após o feriado de Black Friday. E aí, quando as pessoas elas saem lesadas, a maioria acaba deixando para lá, ficando com prejuízo e também, inclusive, com a dor de cabeça. A lei garante, o código é para defender os consumidores, né? Sim, perfeitamente. A cidade do Rio de Janeiro dispõe desse instituto municipal aqui, que é o Procon Carioca. A gente está a serviço de toda a população carioca. Qualquer tipo de transtorno, aborrecimento, estamos à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E é muito importante o consumidor fazer valer o seu direito. Quer dizer, independentemente da época do ano, as pessoas devem conhecer seus direitos e cobrá-los, né? O preço do produto, por exemplo, ele deve sempre constar em toda a mercadoria, também nas vitrines. Em caso de divergência, vale o mais barato. O que mais? Perfeito. Essas são as principais situações que acontecem. A questão do frete também, de não haver um valor abusivo, a emissão de nota fiscal, que é importantíssima, isso que vai dar respaldo ao uso de eventual garantia, defeito, arrependimento. Então, é muito importante o consumidor se resguardar disso. Uma vez com essas informações, tendo se resguardado, ele vai ter êxito na reclamação dele junto a nós ou, eventualmente, junto ao Poder Judiciário. Inclusive, as informações que são veiculadas em panfletos, cartazes, propagandas no geral, elas são usadas como provas, né? Sim, com certeza. É muito importante registrar todas as tratativas para que a gente consiga ver o marco temporal, observar se os direitos foram respeitados, até porque o consumidor é a parte hipossuficiente dessa relação. Ele não tem como competir com o poder das grandes empresas, das grandes lojas. Então, por essa razão, é importante que ele se resguarde, ainda que minimamente, para que ele possa fazer valer o direito que a lei lhe garante.
Agora, e nos casos de sites, por exemplo, que não existem, como é que o consumidor fica? Nesses casos onde a gente não consegue identificar a empresa, o CNPJ ou o responsável pela compra, a gente observando essa movimentação, observando esse fluxo de reclamações, a gente encaminha a delegacia do consumidor, e isso também pode ser feito pelo próprio consumidor, quando é um caso de um golpe ou uma fraude, para que a delegacia adote as providências e as medidas cabíveis. Mas isso também não afasta que o consumidor se socorra ao Poder Judiciário. Mas nesse caso de crime, a gente precisa envolver a delegacia do consumidor. E qual a expectativa do Procon Carioca para essas festas de fim de ano 2022? Olha, a gente faz um apelo aqui, que eu acho que começa desse ponto, que é que o consumidor identifique o que quer comprar, a adequação do orçamento para evitar algum tipo de dissabor ou um arrependimento, que faça as melhores escolhas, que pesquise. É um momento que é festas de final de ano e tem que verificar todo esse impacto dentro das contas em casa. A gente tem a expectativa de que cada vez mais os problemas vão ser diminuídos, especialmente das grandes redes, mas também haverá muitas fraudes junto às redes sociais e aplicativos de mensagem. Então, a gente pede que o consumidor esteja sempre com atenção redobrada. Igor Costa, obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite e deixar aqui bem claro que o Procon Carioca está à disposição dos consumidores nesse período. Qualquer problema, nos procure e reclame no Procon. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo encontro.